Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vou contar pra vocês a história da metralhadora produzida em maior número durante a Primeira Guerra Mundial, com 10 países a usando durante esse conflito e aproximadamente 262 mil unidades construídas ao longo da sua história. Sua classificação oficial é a de metralhadora leve, embora ela também reúna características típicas de um fuzil automático de esquadrão. Mas fiquem tranquilos que todas as suas características, boas e ruins, vão ser apresentadas. O vídeo de hoje é sobre a metralhadora francesa Fusil Mitraille Modèle 1915 CSRG, mais conhecida como Chauchat. Ela foi uma das primeiras armas automáticas da história, projetadas para ser operada e transportada por um soldado apenas, embora muitas vezes houvesse a ajuda de um assistente durante o seu uso em combate. Além de suas origens, vocês vão conhecer os seus dados técnicos básicos, seu funcionamento interno e, claro, quais pontos do projeto da arma foram responsáveis por tornar o seu funcionamento tão ineficaz em determinadas condições no campo de batalha. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história dessa arma começa no ano de 1903, quando o exército francês começou uma pesquisa para a criação de uma arma longa, portátil e automática para ser usada pelas suas tropas. Esse armamento precisaria ter um baixo peso, ser operado por um soldado apenas e obrigatoriamente disparar o cartucho calibre 8x50mm R Lebel, que era a munição de alta energia padrão das forças armadas do país naquela época. Para comandar essa pesquisa, o coronel Jacques-Louis Henri Chauchat foi acionado e, junto com seu armeiro sênior, Charles Souté, começaram a desenvolver a arma em questão no Atelier de Construction de Puiteaux, cuja sigla era APX e se tratava de um arsenal pertencente ao exército, localizado na cidade de Puiteaux. Depois de 6 anos de testes, foi finalizado o projeto da que ficou conhecida como metralhadora Chauchat-Souté, apelidada de CS. Em 1911, um pedido de fabricação de 100 unidades foi encomendado pelo exército, mas ele só foi iniciado em 1913, na fábrica estatal Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, cuja sigla era MAS. No primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1914, a Chauchat-Souté chegou a ser usada de forma bem limitada pelos observadores dos aviões de combate, não havendo nenhum registro do seu uso pelas forças terrestres. Um ponto curioso sobre essa metralhadora é que nos dias atuais só existe um exemplar sobrevivente dela, e fica localizado no Museu de Praga, na República Tcheca. Então, como essa metralhadora apresentou um funcionamento satisfatório nos confrontos aéreos, o general Joseph-Jacques Césaire Joffre ficou entusiasmado e achou que seria uma excelente ideia trazer esse equipamento para as tropas terrestres. Afinal, naquele momento, eles não usavam nenhum armamento daquela categoria. A arma tinha um custo de fabricação baixo e relativamente simples, o que seria ótimo para iniciar de forma rápida uma produção em grande escala, aumentando bastante o poder de fogo do exército num conflito tão cheio de novidades bélicas como aquele. Surgia então, em 1915, a metralhadora Chauchat 1915 CSRG. Essa sigla significa as iniciais dos responsáveis pela criação do armamento: Chauchat, Souté, Ribeyrolles e Gladiator. E de onde vêm esses outros dois últimos nomes? Seguinte, naquela época existia no país uma empresa chamada Établissement de Cycle Clément Gladiator, que historicamente ficou conhecida apenas como Gladiator. Antes da guerra começar, ela era uma fábrica de bicicletas, assim como fabricava motores para carros e motos. Com o início do conflito, o gerente-geral da empresa, Paul Ribeyrolles, converteu o complexo industrial para que ele se tornasse uma fabricante de armas, o que de fato aconteceu de forma bem rápida, tornando a Gladiator a principal produtora da Chauchat. As características básicas de uma Chauchat 1915 são as seguintes: o seu sistema de ação é o de recuo longo, com assistência dos gases do disparo. Mais adiante eu vou mostrar como ele opera o mecanismo interno da arma. Inclusive, essa é a única metralhadora do planeta que cicla através do sistema de recuo longo. O ferrolho, que é rotativo, inicia a ciclagem de forma aberta, com o regime de disparo sendo semi-automático ou totalmente automático. Os primeiros canos não eram fabricados do zero, mas sim recuperados de rifles Lebel 1886 que estavam fora de combate por causa de outros defeitos. Como esse fuzil tinha um cano com 30 polegadas de comprimento, eles eram encurtados para a medida esperada na Chauchat, que era de 19 polegadas. A produção dessas peças novas só começou em 1917.
O conjunto do cano é envolvido por duas peças, que teoricamente deveriam ajudar no seu arrefecimento. A camada mais externa é um tubo protetor. Em seguida, vem uma peça batizada como radiador do cano, onde essas aletas feitas em alumínio, durante a sua movimentação na ciclagem da arma, retêm um pouco mais do ar durante os disparos. Por fim, é que vem o cano em si. Até esse presente momento, você talvez esteja pensando: ah, é uma arma com fogo seletivo, sistema de arrefecimento, alta portabilidade e com um cartucho poderoso. Não tem nada de tão grave assim nela. Pois foi a partir dos primeiros confrontos terrestres que o desastre no funcionamento dessa metralhadora se apresentou. E eu vou mostrar tudo o que deu errado nela, reparem só. A estreia dessa arma em combate aconteceu na Batalha de Verdun, que durou de fevereiro a dezembro de 1916. Lá, as Xoxá precisavam operar quase sempre num ambiente extremamente enlameado e num regime frequente de disparos. Esses eram exatamente os dois piores inimigos dessa arma, por vários motivos. O primeiro deles é que a Gladiator não tinha experiência na produção de armas, e isso, claro, acabou acarretando num péssimo método de construção e controle de qualidade. O segundo obstáculo foi que, buscando acelerar e baratear a produção da metralhadora, alguns materiais de baixa qualidade eram usados na fabricação de vários componentes dela. Essa foi uma decisão péssima que ficou bastante evidente quando, por exemplo, nas situações de aquecimento por uso prolongado, a capa que fica na base do cano expandia demais e simplesmente travava dentro do receptáculo. E como é justamente o deslocamento do cano o responsável pela ciclagem da arma, ela parava de funcionar até que essa peça esfriasse e soltasse novamente. Aí talvez você fique com uma outra dúvida. Ué, mas o radiador do cano não estava ali justamente para impedir o superaquecimento precoce da arma? Muito provavelmente essa foi a mesma pergunta que os soldados franceses se fizeram quando perceberam no fronte que a eficácia dessa peça era absurdamente baixa, mesmo com a lenta cadência de 240 tiros por minuto que a Xoxá disparava no modo automático. Outro motivo é que boa parte do receptáculo é construído com chapas de aço estampado, e as placas laterais desse conjunto são parafusadas entre si. Como era de se esperar, a vibração dos disparos afrouxava esses parafusos, e a metralhadora frequentemente corria o risco de desmontar parcialmente em plena operação. O conjunto de miras também passava por esse mesmo problema de falta de firmeza, e costumava desalinhar depois de um certo tempo de uso. Mais um ponto ruim, e o mais famoso deles, é o projeto do carregador da arma, que além de ser feito com um aço pouco resistente, tinha uma abertura lateral enorme, onde a única explicação lógica seria a de economia de peso e material, além de, obviamente, monitorar quantos cartuchos faltavam para a arma esvaziar. Só que esse detalhe condenou totalmente o funcionamento da arma. Afinal, nas trincheiras, o que mais tinha era lama e terra, tornando extremamente fácil a entrada desses detritos no carregador e entre os cartuchos. O resultado não poderia ser outro senão uma taxa gritante de panes de alimentação. Aproximadamente 75% das interrupções de funcionamento da Xoxá eram em função dessa peça. Outro defeito sério no carregador vinha da sua mola interna, que por também ser feita com um metal de baixa qualidade, acabava perdendo a sua elasticidade com pouco tempo de uso, não tendo força suficiente para empurrar os cartuchos na direção da alimentação da câmara. Os operadores mais experientes com a Xoxá inseriam no máximo 18 cartuchos no carregador, que cabia 20, porque isso também ajudava a reduzir um pouco a quantidade catastrófica de panes da peça. Só a título de curiosidade, ela tem essa curvatura acentuada devido ao formato bem cônico dos estojos usados na arma, obrigando que o carregador tivesse esse formato. Mais um obstáculo que a arma oferecia era sua própria ergonomia, que era bastante criticada pelos soldados. Apesar da coronha seguir um desenho bem alinhado com um cano, o que é algo que ajuda na redução do recuo e melhora a precisão, o posicionamento de tiro não era confortável, e isso prejudicava bastante a combatividade do militar depois de muitos ou demorados confrontos. E fechando a lista dos problemas mais populares da Xoxá no fronte, tinha o seu bipé, que além de ser frágil e empenar com uma certa facilidade, tinha uma fixação ruim na parte frontal do receptáculo, deixando a arma sacudir muito e dificultando a precisão das rajadas em alvos mais distantes. Quando a Força Expedicionária Americana, cuja sigla em inglês é AEF, se formou em junho de 1917 na França e entrou em combate pela primeira vez nessa guerra em outubro daquele mesmo ano, os soldados dos Estados Unidos receberam 16 mil unidades da Xoxá e, claro, ficaram também bastante decepcionados com seu desempenho.
O comando do exército, então, pediu que a Gladiator passasse a fabricar as metralhadoras para suas tropas, municiadas com um cartucho calibre 30-06 Springfield, que tinha mais energia de impacto que o 8x50mm Lebel, e os norte-americanos já eram familiarizados. Esse modelo com o novo calibre ficou conhecido popularmente como Xoxá 1918, Xoxô ou Xoxá americana, com aproximadamente 18.000 unidades fabricadas. O exército da Bélgica também pediu uma alteração de calibre nos modelos empregados pelos seus soldados. O cartucho usado por eles era o 7,65 por 53mm Mauser, e cerca de 3.500 unidades com essa mudança foram entregues. Para ajudar a manter a taxa de produção das Xoxá francesas em alta, no início de 1918, mais uma fábrica civil foi convertida numa fabricante de armas. Dessa vez foi a siderúrgica Sidarmer. Ela produzia somente as versões 1915, enquanto a Gladiator fabricava todas elas. A esperança era armar a força expedicionária o mais rápido possível, e no meio do caminho era esperado que pelo menos algumas das falhas do projeto fossem corrigidas, o que não foi feito. Se antes o funcionamento da Xoxá de 1915 já era considerado ruim, a versão 1918 ficou pior ainda, porque como o cartucho 30-06 era mais poderoso que o 8mm Lebel, os mesmos problemas ficaram mais acentuados, adicionando-se agora falhas na extração, mesmo quando a arma começava a aquecer em condições normais de uso. Alguns relatos históricos afirmam que foram os americanos que espalharam pelo mundo a fama ruim da Xoxá, e eles odiavam tanto essa metralhadora que muitos operadores simplesmente a trocavam por um fuzil Springfield M1903 de algum companheiro abatido no campo. É claro que isso alterava a configuração de combate das tropas, mas era preferível reduzir a cadência de disparos do grupo do que sofrer uma quantidade gigantesca de panes e perder a combatividade quase em tempo integral. Outra linha de pensamento defendia que, se a arma fosse mantida limpa e sem danos nas suas peças principais, funcionava perfeitamente. Na teoria, isso até poderia ter sido plausível. Acontece que no cenário real dos confrontos nas trincheiras, era praticamente obrigatório que as armas aguentassem operar no meio da lama e da terra. Ou seja, essa era a realidade de fato, não a que alguns defensores da Xoxá afirmavam. Esse problema grave dos norte-americanos com um armamento portátil automático só começou a ser resolvido quase na parte final da Primeira Guerra Mundial, quando em setembro de 1918 chegaram na França os primeiros exemplares do fuzil automático de esquadrão Browning Automatic Rifle M1918. Segundo muitos operadores do BAR, se ele tivesse chegado 6 meses antes do conflito acabar, eles teriam conseguido salvar a vida de milhares de companheiros de combate. Durante a sua implementação na Primeira Guerra Mundial, a deficiência de desempenho da Xoxá era mais do que evidente, e o comando militar francês não tinha como negar que a confiabilidade da arma era muito inferior à de outra metralhadora usada pelas suas tropas, a também francesa Hotchkiss MLE 1914. Só que esse modelo era bem mais pesado e muito menos portátil, indo totalmente contra o desejo de uma doutrina de combate veloz, com um custo baixo de produção, associado a uma alta velocidade e capacidade de distribuição. Então, enquanto as Hotchkiss ficavam no papel defensivo, a Xoxá, dada a sua portabilidade, tinha uma função ofensiva para as situações de avanço contra posições inimigas. Não se sabe ao certo se foi uma falha grave de planejamento e execução ou se foi por ausência de materiais, mas a tentativa de correção, pelo menos do carregador extremamente problemático, só foi apresentada em junho de 1918, com a introdução de um carregador totalmente fechado e fabricado com um aço de melhor qualidade. Só que nessa altura do conflito, a quantidade desses carregadores empregados foi muito baixa, mantendo a Xoxá na história como uma das piores metralhadoras já fabricadas e empregadas em um combate de grande escala. A substituição dessa arma nas Forças Armadas Francesas só foi acontecer em 1925, quando um novo modelo de metralhadora leve teve o seu desenvolvimento concluído no ano anterior e foi entregue aos militares. Entrava em uso a Fusil Mitrailleur Model 1924, municiada com um cartucho calibre 7,5 por 55mm MAS e que permaneceu como armamento padrão nas fileiras do país até meados da década de 1960. Agora, para quem tá curioso em saber, esse é o som de uma Xoxá disparando em modo totalmente automático.
Então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno da Xoxá para vocês verem como o seu mecanismo se comporta. E tanto o modelo 1915 como o 1918 operam da mesma maneira, ok? Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele desconecta o transportador do ferrolho, que avança em função da mola principal que está pré-tensionada, pega um cartucho no carregador e o coloca na entrada do cano, trancando o ferrolho e projetando o pino percussor contra a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Nessa hora, a detonação do disparo e os gases acumulados propositalmente antes do quebra-chama empurram o cano para trás, junto com todo o conjunto do ferrolho. Esse recuo é absorvido pela mola principal e também pela mola recuperadora. No final do curso, o transportador do ferrolho volta a engatar no gatilho, o ferrolho se destranca e o cano avança sozinho para sua posição inicial, deixando o estojo disparado preso na face do ferrolho. Logo em seguida, o pino ejetor que fica dentro do ferrolho é acionado e expulsa, com uma taxa altíssima de falhas, o estojo da câmara, finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar os dados do modelo 1915 da Xoxá, que foi o mais usado durante toda a sua existência. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregado é de 9 kg, o comprimento total da arma é de 1,14 m, o comprimento do cano é de 19 polegadas, o calibre padrão do cartucho usado é o 8x50mm R Lebel, a capacidade do carregador é de 20 cartuchos, a cadência de disparos é de 240 tiros por minuto, a velocidade dos projéteis na saída do cano é de 630 metros por segundo, o alcance operacional é de 200 metros, dado o peso do projétil, e o alcance máximo é de 2.000 metros, já com a precisão totalmente comprometida, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!